Olá, Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Nós sempre falamos, e vou repetir mais uma vez isso, e leva bastante a sério, e eu sempre peço às pessoas o seguinte: tudo que a gente fala, a gente tem que dar conta do que fala, correto? Tudo que a gente fala, a gente tem que provar. E eu costumo dizer o seguinte: tudo que eu falar, eu tenho a obrigação de te provar. Então, antes de você, talvez, receber uma mensagem, um ensinamento, e não receber da forma que você gostaria, vamos lá, às vezes nós passamos anos, aprendemos coisas no decorrer da nossa história, da nossa jornada, da nossa caminhada. Nós aprendemos, recebemos ensinamentos, acreditamos estar 100% certos que este ensinamento é correto, está correto, brigamos, discutimos, se preciso for, por causa desse ensinamento, mas sem saber se realmente ele tem fundamento, se ele está na Bíblia. Isso é muito comum. É muito comum isso acontecer. Às vezes as pessoas aprendem algo, recebem aquele algo como verdadeiro, como algo que esteja escrito na Bíblia, e aí você pergunta para ela: mas aonde está escrito? Não sei, mas está na Bíblia. Mas aonde? Não sei, ouvi falar que está. Ouvi falar que está. Nunca te mostraram? Nunca te mostraram? Não. Falei, então, aí está o problema. Porque você fala algo que você nunca viu. Você até criar em algo que você nunca viu. E isso é um problema sério. E nós sempre ensinamos que aqui tem pessoas mais fracassadas do que vitoriosos. O número que errou é maior do que o número que acertou. O número daqueles que erraram é maior do que aqueles que acertaram. E isso, então, nos traz o entendimento que nós precisamos nos inspirar e seguir os passos daqueles que acertaram, e não daqueles que erraram. Amém? E nós vemos Israel se perdendo em muitas ocasiões. Por que eu estou falando sobre isso? Você pode estar na igreja fazendo tudo errado. Você pode estar na igreja e conduzindo a sua vida completamente errada. Às vezes tem aqueles que é por ignorância, tem aqueles que não. Tem aqueles que fazem lúcido mesmo. Lúcidos, conduzem de forma lúcida, e até acreditando que isso vai ficar por isso mesmo, e não. Nós precisamos levar muito a sério o que está escrito na Bíblia, porque você sabe que Jesus disse que nós não seremos julgados por Ele, mas sim pela palavra. Não seremos julgados ou condenados por Ele, mas sim pela palavra. Amém? Amém? Então nós precisamos levar a sério o que está escrito na palavra. Eu começo essa leitura em Juízes, capítulo 17, que diz assim, ó: havia um homem chamado Mica,
dos montes de Efraim, que disse certa vez a sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente, diga comigo, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e a devolva a você. Preste atenção, nós estamos falando de pessoas que supostamente são chamadas as pessoas, o povo de Deus. É muito comum as pessoas se perderem na sua caminhada. É muito comum. As pessoas vão se perdendo e não percebem. Vão tomando direções e não percebem. E as coisas vão ficando por isso mesmo e tudo bem. Mas isso não pode ser assim. Até porque nós temos hoje instruções. Nós temos um manual de vida nas nossas mãos. Não importa o que eu penso e nem o que você pensa. Não importa o que eu, como bispo, penso, nem o que o apóstolo, nem que o bispo, nem que o padre, nem que sacerdote nenhum pensa. O que importa é o que está escrito aqui. Amém? Então não tem essa conversa assim, eu acho. Não, não importa o que eu acho. O que eu acho não importa. O que eu penso não importa. O que o sacerdote tal pensa não importa. O que importa é o que está escrito. E é o que nós precisamos levar a sério. E isso começa aqui, né? O filho ouve a mãe pronunciar uma maldição. Foi pronunciada uma maldição porque alguém roubou a prata dela. Causou um temor nele. Ele vem e diz: aquela prata que sumiu da senhora e que eu ouvi a senhora pronunciar uma maldição, fui eu que peguei. A atitude dele foi nobre. Foi nobre, porque ele tinha que... Foi pronunciada uma maldição, certamente bateu o temor, ele foi e devolveu. A mãe poderia também, não simplesmente, eu te abençoar, vamos corrigir. Vamos falar o que precisa ser falado. Vamos ensinar o que precisa ser ensinado. Advertência. Mas você vê que é uma sucessão de situações, né? Consagro solenemente a minha prata ao Senhor para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Pode passar. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas, e os deu a um ourives, que deles fez imagem e ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. É como se, depois pega na sua Bíblia, Êxodo 20, é como se aquilo nunca tivesse sido escrito. É como se o que está escrito em Êxodo 20, Deuteronômio 18, Salmo 115, é como se nunca tivesse sido escrito. Como se nada tivesse escrito. Como se eles não soubessem daquilo que foi dado na lei de Moisés. E aí, ora, esse homem Mica possuía um santuário. Fez um manto sacerdotal, diga comigo, e alguns ídolos da família. E pôs
um dos seus filhos, o que está escrito ali? Como sacerdote. E olha o que está escrito na sequência. Naquela época, não havia rei em Israel. Diga comigo, cada um fazia o que lhe parecia certo. Aqui está o problema. Eu não tenho que fazer o que me parece certo. Eu não tenho que fazer o que eu acho que é certo fazer. Eu preciso saber o que Deus fala. Eu preciso saber o que Deus pensa a esse respeito. E se existe determinação para isto. E começando aqui, começa uma bagunça muito grande, né? Uma bagunça muito grande. O filho rouba, devolve para a mãe, não é corrigido, a mãe devolve parte daquela prata ao filho, para que seja feito um ídolo consagrado. Agora, vem, consagra, o filho, volta o versículo anterior. Aí, do nada, né, pois um dos seus filhos como sacerdote, um dos seus filhos, agora já não tinha mais sacerdote ungido por Deus. Você, meu filho, vai ser sacerdote. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que isso é certo, assim, não tem problema não, vamos levantar um filho aqui, agora você vai ser sacerdote aqui em casa. Você vai ser nosso sacerdote. Cada um fazia o que achava certo. Mas aí você diz assim, mas não havia, nessa época não havia lei? Claro que havia. Até porque nós estamos no livro de Juízes, e aí a lei já foi dada lá em Levítico. Êxodo, no próprio Êxodo, o próprio Moisés, os mandamentos. E aí não sabia, é o que eu disse. As pessoas vão se perdendo, vão seguindo suas próprias direções. E aquela famosa frase, né? A gente pode fazer o que quiser, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Liberdade de escolha. Mas nós não temos como ignorar as consequências disso, os resultados disso. Amém? Então vamos lá. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou, de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Diga comigo, estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou, diga comigo, seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. Meu Deus do céu, como pode? Onde está a oração? Onde está a direção? Onde está o Senhor? Simplesmente, ele chega, ele diz, sou levita, estou vindo de tal lugar, e estou procurando um lugar para? Não estou procurando um lugar para exercer o meu ministério levítico. Eu não estou buscando um lugar para fazer a obra do Senhor. Eu estou buscando um lugar para morar. Simplesmente eu estou buscando um lugar para morar. E aí, espera aí, é levita. É um obreiro do Senhor. É ungido. Você sabe que isso é muito comum nos dias de hoje, né? É muito comum. Falou que é de Deus, falou que é sacerdote, falou que é ungido, estou colocando para dentro.
Ah, disse que é de Deus. Ah, não, vem cá, coloca a mão na minha cabeça e faz uma oração por mim. Será? Hã? Simplesmente sou levita, venho de lá, de tal lugar, e estou procurando um lugar para morar. Mas cadê a direção de Deus? Cadê a oração? Senhor, eu devo essa pessoa, o Senhor tem isso para mim? Essa pessoa será bênção na minha vida? Esse lugar será bênção? Porque geralmente nós reclamamos de tudo e não oramos para nada. Nós reclamamos de todas as consequências das nossas escolhas. Mas quando nós paramos e falamos assim, busquei a direção, orei ao Senhor, gastei um tempo buscando a aprovação de Deus ou simplesmente fui fazendo? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Nós somos ansiosos. Geralmente as pessoas são extremamente ansiosas, imediatistas. E muitas vezes, na ansiedade, na precipitação, às vezes não cabe nem aquele momento para parar para buscar de Deus a oração, direção, confirmação. Simplesmente achamos que isso é de Deus. O irmão ali também falou que é de Deus. O outro ali também diz que vai na igreja tal. Aquele ali diz que é obreiro em tal igreja. Aquele ali diz que é pastor. Aquele ali diz que é ungido, é sacerdote, é levita. Ah, não, então vai ser bênção. Será? Será? Vamos ver. E Mica disse, agora sei que o Senhor me trará bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Levita é uma coisa, sacerdote é outra. Então agora ele já foi promovido por Mica, que era um desconcertado, não tinha direção nenhuma, já foi promovido a sacerdote. Já se transformou sacerdote dele já. Então vamos lá. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão e explorem a terra. Já estamos no 18, tá, gente? Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhe contou que Mica fizera por ele e disse, ele me contratou, diga comigo, ele me contratou, e eu sou seu sacerdote. Isso acontece hoje, demais. Hoje isso é quase moda. O jovem lhe contou o que Mica fizera e disse, ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhe respondeu, vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, com os sidônios, despreocupados e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe responderam, o que descobriram? E eles responderam, vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa, vocês vão ficar aí sem fazer nada?
não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês. Terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem armaram acampamento perto de Kiriat Jearim e em Judá, e por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado Maanedã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida em um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Estou terminando, gente. Os 5 homens que haviam espionado a terra, entraram, apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhe perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhe responderam: silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou. Diga comigo, então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Olha que maravilha. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que você convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz. Diga comigo, vocês estão levando embora os deuses que fiz. E o meu sacerdote, o que me sobrou? Interessante, né? É isso que a gente precisa parar e pensar com inteligência. Você vê que uma sucessão de coisas erradas, de escolhas erradas, de uma crença, de uma fé completamente equivocada. Começa um homem que conhece as leis, porque não estava praticando, certamente se dispersou na caminhada, vai se distraindo com tantas coisas, e começam a viver não uma fé real, mas uma fé idólatra, uma fé naquilo que ele mesmo cria, ou que algum homem cria, né? Porque aqui, ó, olha o que ele diz, ó. Ele respondeu: vocês estão levando embora, diga comigo, os deuses que fiz. Espera aí, os deuses que eu fiz. Mas que Deus é esse? Um Deus que eu fiz? Um Deus que os outros podem levar embora? Um Deus que não luta por mim?
Um Deus que não me protege? Um Deus que eu mesmo criei, mais ou menos igual aquelas coisas que a gente fazia antigamente, né? Que de vez em quando a gente dá um balanço aí, faz um chacoalho na igreja e acha bastante coisa, né? De vez em quando tem sempre alguém carregando algum elemento de sorte aí, ou algum objeto de sorte na sua carteira, na sua bolsa, alguma coisa que supostamente possa trazer alguma proteção, algum benefício, né? Que não pode trazer proteção alguma, que não pode trazer benefício algum, porque se eu preciso carregar alguma coisa, espera aí, aonde está o meu Deus? Um Deus que eu fiz? Um Deus que os inimigos entram, invadem a minha casa e levam o meu Deus embora e eu preciso correr atrás desse Deus para poder... E agora, o que vai ser da minha vida? Vocês estão levando embora o Deus que eu fiz? Vocês estão levando embora o meu sacerdote, o sacerdote que eu levantei para mim? O que te parece isso? Te parece algo inteligente? Pense comigo, por favor. Parece uma atitude inteligente? Sim ou não? Sim ou não? Porque é importante que a gente pense nisso e traga para agora. Traga para a nossa vida agora. Porque nós não estamos falando de pessoas que eram povos estrangeiros. Nós estamos falando do povo de Deus. Do povo de Deus, a gente sempre diz que ninguém cai do dia para a noite, as pessoas vão caindo aos poucos, né? Ninguém se perde do dia para a noite, as pessoas vão se perdendo. Vão se perdendo, devagarzinho vão se perdendo, e vão se aprofundando naquele caminho, vão se aprofundando naquela direção que não é a que Deus está, direção que não é a que Deus tem para elas, que não vai trazer benefício algum, que não tem trazido benefício algum. Pessoas que começam a fazer do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. Espera aí, o filho rouba a prata da mãe, a mãe lança uma maldição, o filho fica com medo, lança uma maldição, o filho fica com medo e diz, sabe aquela prata que sumiu da senhora? Fui eu que peguei. Mas está aqui, estou devolvendo a senhora. Ô, meu filho, Deus te abençoe, seja abençoado, e agora eu vou pegar um pouco dessa prata, se você vai fazer um ídolo, e vai e tal, e faz um ídolo, coloca lá uma sucessão de coisa errada, aí chega um cidadão de não sei aonde, né, que inclusive esse rapaz aqui, para quem não sabe, diga para mim, será que isso aqui era homem de Deus ou não? Sim ou não? É só você pensar. Ele chega como levita, já oferece dinheiro para ele, fique aqui, eu te pago por isso, você vai ser nosso pai, nosso sacerdote, mas daqui a pouco chegou a outra tribo, invadiu, roubou, não, você vai cuidar de uma família só? Vamos cuidar de nós, né? Vamos ser líder de uma tribo, já se vendeu, já foi embora, e ele mesmo já passou a mão nos ídolos, já passou a mão nos objetos, no manto sacerdotal, nos objetos consagrados, ele mesmo já passou a mão, já levou embora. E por incrível que pareça, esse rapaz era neto de Moisés. Outro dia eu disse assim, você ter nascido num lar com uma carga de bênção enorme, seus avós foram homens de Deus, seus pais foram homens de Deus, isso não é garantia de absolutamente nada. Você sai com uma vantagem muito grande. Porém, não vai mudar nada se você não desenvolver a sua comunhão pessoal com Deus. O seu relacionamento pessoal com Deus. Mesma coisa de eu dizer assim, eu sou neto de fulano de tal, eu sou filho de fulano de tal. E daí? Quem eu sou? Qual o relacionamento que eu tenho com Deus? Na Bíblia nós vemos homens extraordinários que a sua geração futura não foram gerações de bênçãos. Não foram gerações de bênçãos, não construíram um relacionamento com Deus, pessoas que até tinham tudo para ter uma vida extraordinária e não teve. Nós vemos na Bíblia pessoas que nasceram e foram consagradas desde o ventre, desde o seu nascimento, e o seu final foi mau, foi ruim. Por quê?
porque não desenvolveram o seu relacionamento pessoal com Deus. E aqui nós vemos uma sucessão de atitudes erradas, de escolhas erradas. Nós vemos essa mãe que não corrigiu o filho que roubou a mãe. Aí vem um povo que sabia que a lei condenava essa idolatria, mas fizeram tudo, colocaram as suas imagens, consagraram os seus ídolos, colocaram lá dentro de casa. Chega um que diz que é levita, já é contratado para ser sacerdote, não pergunta, não busca a direção de Deus, não ora a Deus por absolutamente nada. Nós vemos essa tribo de Dan também, vai lá e invade, rouba, pega todos esses ídolos e leva também todos esses ídolos, esses objetos consagrados para a sua terra, para a sua casa, para as suas tribos. Nós vemos a Laís, que estava lá já vivendo abençoado, uma vida próspera, não tinha falta de nada, prosperidade, mas totalmente displicente, sem estar atento, colocar vigia, a guarda, atento, protegendo a sua terra, a sua família, os seus bens, todo mundo disperso. E nós vemos aqui uma sucessão de desgraças. Porque inclusive Laís, que foi tão abençoada, deveria estar atento. Porque o inimigo entrou e invadiu, porque estava todo mundo distraído, todo mundo disperso, todo mundo à vontade. Amém? Amém, pessoal? E isso mostra que o quanto nós estamos, e isso é uma história que nos coloca a meditar e olhar com lucidez para a nossa vida. Espera aí, eu não posso fazer as coisas do meu jeito, do meu modo, que não vai dar certo. Preciso saber o que está escrito. Preciso saber o que Deus fala. Porque eu posso até não perguntar. Mas se o que eu estiver fazendo estiver diferente daquilo que está determinado, não vai dar certo. Não vai fluir. Vai dar errado. Mas dia menos dia vai dar errado. Eu preciso colocar a minha fé realmente em Deus, não colocar a minha fé em um Deus que alguém pode levar, que alguém vai carregar, que não vai me trazer proteção, que vai trazer influência negativa. Eu preciso estar atento, porque eu fiz para mim, de repente, quantas pessoas faz para você, para elas, um Deus e constituem um sacerdote, o seu próprio sacerdote. Você vê que antes do levita chegar, já era o filho era o próprio sacerdote, não era um sacerdote de verdade, era o filho. O que o filho falou é o que prevalece, e isso é mais ou menos assim. O que prevalece, a vontade de Deus ou do meu filho? O que Deus falou ou o meu filho falou? O que Deus falou ou o que o fulano falou? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Pai, sabe o que eu acho? Você não acha nada, querido, porque o que prevalece aqui é o que está escrito na palavra, é o que Deus disse. Porque quantos pais, quantas pessoas que o sacerdote da casa é alguém que nunca foi constituído sacerdote? Que prevalece mais a vontade de um familiar do que a vontade do próprio Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? E aí padece todo mundo, sofre todo mundo. Porque, como eu comecei a mensagem, eu disse, não importa o que eu penso. Não importa o que eu penso, o que importa é o que Deus pensa. Porque o que eu penso não tem efeito nenhum. Posso até fazer minha escolha. Mas o que importa é o que Deus pensa. Não importa o que eu disse, é o que está escrito. É o que está escrito. Isso é o que prevalece. E nós vemos aqui um povo perdido, completamente sem direção,
uma sucessão de escolhas erradas, uma sucessão de distrações. Nós vemos o povo de Laís, que já estava tão bem, já tinha se apossado, mas todo mundo tranquilo, desperto, desprotegido, desatento. Não está espiritualmente atento, alerta, em espírito, não montou guarda para poder vigiar, estar atento. Por quê? Diga comigo. Diga, eu devo ser um atalaia, um vigia. O que é um atalaia? O que é um vigia? O que é, gente? Como era um atalaia, um vigia nos tempos antigos? Alguém que estava sempre alerta. O atalaia e o vigia estava sempre, geralmente, dependendo do lugar da cidade, eles estavam sempre numa torre, em observação, olhando. Sempre no lugar alto, diga comigo, sempre no lugar alto. Sempre no lugar alto, observando 360 graus. Porque para não ser surpreendido pelos inimigos, para não ser pego de surpresa, para não ser pegos despreparados. Então, um atalaia conseguia enxergar o inimigo à distância e alertar, se prepararem para não serem roubados, invadidos, saqueados. Espiritualmente, toda casa precisa. Espiritualmente, nós somos atalaias, vigias, nós estamos alertas, atentos, observando o que está acontecendo. Nós fazemos o alerta, nós fazemos a advertência. Olha, o inimigo está querendo entrar por aí. Está querendo saquear. Nós não podemos estar despreparados, distraídos. Diga comigo, o ladrão veio senão a roubar, a matar e a João 10:10 se refere ao ladrão como diabo. E é o que eu disse outro dia. Foi o tempo que você podia ficar sentadinho na sua casa e principalmente você que não mora num condomínio, que você podia ficar com o portãozinho aberto, com a salinha aberta e assistindo televisão com as perninhas para cima, como quem morava em cidade pequena. Quem fazia isso, por favor? Quem fazia? Lá em casa era assim. Porta aberta. Era possível você passar na rua e ver meu pai sentado com as pernas para cima, assim, ó. Qualquer um que passasse na rua ia ver meu pai sentado no sofá, assistindo televisão, né, com um banquinho, com a coisinha, estava lá assim, ó. Podia passar o trânsito passando lá e meu pai aqui, a televisãozona lá. E ó, fumando seu cigarrinho. Hoje é possível fazer isso? Hã? Não, fica com a portinha aberta lá. Fica atento, alerta, fechando todas as brechas, todas as passagens, abertura. Entra, rouba e leva embora, saqueia. E é mais ou menos assim, ó. Aonde eu vou pegar? Uma fé mais ou menos. Faz qualquer sacerdote seu sacerdote. Coloca lá seu ídolo de proteção. Não pode. Entra, saqueia, leva tudo. Rouba tudo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda rugindo, bramando, como o leão, buscando a quem possa devorar. Por isso que nós temos que estar atentos. Nós não fazemos as coisas do nosso jeito. Nós precisamos buscar direção, orientação à luz da palavra, para não fazer as coisas da nossa maneira. Porque quando você olha aqui, é uma sucessão de coisas erradas. Uma sucessão. E onde nós estamos estudando isso? Na Bíblia. Onde nós estamos meditando? Na Bíblia. E aí nós estamos vendo gente que tinha instrução, tinha direção, mas fazendo do seu jeito.
Cada um fazia da sua maneira. As leis que foram estabelecidas por Moisés lá atrás já caiu no esquecimento. Cada um fazia do sacerdote quem queria. Podia fazer até o filho em casa. Cada um constituía para si o seu Deus. O ídolo era o seu Deus. O ídolo que eu fiz para mim. Ou seja, o Deus que eu fiz para mim. O que vai ser da minha vida agora? Você está levando ele embora? Você está levando o meu sacerdote? Você está levando o meu? Acabou a vida. Acabou. Porque não era algo real, sólido, dentro da direção de Deus. Isso serve de advertência para nós. Isso serve de advertência, pode ser chamado o povo de Deus. Não é, o próprio Senhor Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E quando diz, nós estamos falando de um modo geral. São pessoas, são sacerdotes, são pastores, e aí vai, de um modo geral. Por isso nós precisamos de direção. Eu não posso ser, eu posso ser Mica, fazendo o que não deve, roubando, constituindo para mim sacerdote, fazendo o próprio meu filho, meu sacerdote. Eu posso ser a mãe de Mica, omissa. Que Deus te abençoe, meu filho. Quando, na verdade, eu deveria estar corrigindo o erro do meu filho. Eu posso ser o levita, que é quanto me paga, quem paga mais. Está entendendo? Surgiu uma proposta melhor. Não, então eu vou. Tem lealdade nenhuma, não tem fidelidade nenhuma e não tem temor nenhum de Deus. Porque já era levita, ali foi constituído sacerdote, o homem o constitui, pronto, e acabou e tudo bem. Eu posso ser a tribo de Dan, que já não deu certo nem para o outro, eu estou pegando aquilo que não trouxe proteção, nem para o outro eu estou levando para a minha casa, para a minha tenda. Não deu certo nem para aquela família, porque está aí, ele estava levando tudo embora, e ele também estava levando os objetos consagrados, tudo para a casa dele também. E eu posso ser Laís, tão abençoado, tão próximo, mas tão distraído, tão desfocado, tão disperso, desprotegido. Está aí totalmente relaxado, e é quando o inimigo vem, entra, rouba, devassa, leva tudo. Enfim, uma bagunça. Quem está entendendo, por favor? Isso é para que a gente pare e medite. Isso é para que a gente pare e medite e faça uma reflexão. Porque você já prestou atenção, se você não está atento, nós enfrentamos guerra. Uma coisa é quando você enfrenta uma guerra e você está preparado. Outra coisa é quando o inimigo entra e te pega distraído. Uma coisa é alguém te pegar pelas costas, outra coisa é alguém te pegar de frente, com você preparado. É verdade ou não é? Uma coisa é alguém te pegar e tentar roubar alguma coisa, outra coisa é você estar preparado para pelo menos lutar. E quando a gente está na direção de Deus e está na bênção de Deus, não tem como perder. Porque Deus entra nessa briga. Amém? Agora nós precisamos estar atentos, porque tudo isso que nós falamos é muito claro acontecendo hoje. É muito claro, tudo isso. Pessoas constituindo seus próprios deuses, pessoas constituindo seus próprios sacerdotes, pessoas que diz que é e não é, pessoas que se diz de Deus fazendo tudo errado, fazendo tudo completamente contrário ao que diz a palavra, pessoas abençoadas totalmente dispersas, distraídas, relaxadas, pessoas que já viu que não funciona nem para o outro, vai lá e pega para si aquilo que não deu certo nem para o outro, leva para dentro da sua casa, que é tão fácil isso, às vezes a pessoa quer a vida do outro, está dando certo nem para ele. Deu certo nem para ele, está o caos a vida dele e ainda o outro quer aquilo.
Amém? Nós não podemos ser um povo sem direção. E a atitude de Mica ali, você vê que Mica, meu Jesus, hein? Roubou, ídolo feito pelas próprias mãos. Chega um e diz, sou levita, eu quero um lugar para morar, não quero lugar para servir ao Senhor. Quero lugar para exercer o meu ministério levítico. Quero lugar para morar. Já põe para dentro de casa. Você pensa que isso aqui você acha um absurdo? De vez em quando eu entro, de vez em quando eu pego algumas coisas que eu fico chocado. Outro dia eu tive numa casa que a pessoa estava com um problema sério, porque apareceu um missionário de não sei onde, o missionário disse que era tremendamente usado por Deus, Deus tinha um grande propósito com ele lá, colocou para dentro da sua casa, depois teve que chamar a polícia para tirar. Teve que chamar a polícia para tirar. Porque só criou problema lá dentro. Porque veio de não sei onde disse que era de Deus. E depois, aos poucos, foi se revelando. Foi se revelando. A pessoa estava lá, era com um demônio dentro de casa. E para se ver livre daquilo, ainda teve que chamar a polícia para poder tirar de dentro de casa. Isso acontece nos dias de hoje. Como pessoas que levantam, eu sou pastor. Que pastor? E aí? Só porque diz que é pastor? Você abre as portas da sua vida, já está pondo a mão na tua cabeça, já está fazendo oração por você, só porque disse que é pastor? Só porque disse que é sacerdote? Cadê a vida? Cadê o fruto? Cadê o ministério? Aonde está? Isso é muito comum hoje. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a sua mão no seu coração. Nós temos que ser um povo com alto nível de discernimento. E um povo com alto nível de sensibilidade. Sensibilidade à voz de Deus, ao que Deus aprova, ao que Deus reprova. Um alto nível de sensibilidade ao que Deus aprova e ao que Deus reprova. Nós não somos um povo sem direção. Nós temos direção. Se ignoramos a direção, aí nós não podemos cobrar nada de Deus. Nós vamos cobrar o que de Deus? Se nós não nos preocupamos em saber o que Deus tem para nós. Qual é a direção que Ele tem para mim? Nessa área, naquela área, o que Ele quer que eu faça? Eu não posso fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. É mais ou menos assim, né? Outra coisa que é muito comum hoje. Eu sirvo Deus aqui em casa, mas é assim que a gente serve? Não, é outro erro. Tudo tem ordem. Tudo tem direção. Aí eu vou fazer de quem o sacerdote? Eu mesmo? Eu mesmo serei o meu sacerdote? Eu mesmo serei o levita e o sacerdote da minha casa? Não. Tudo tem ordem. As coisas de Deus é feitas com ordem e com muita decência. Tudo da maneira certa, da maneira correta. E eu fecho o raciocínio dessa mensagem fazendo um breve resumo. Eu não posso ser Mica, que me digo de Deus, sou de Deus, mas estou roubando minha própria mãe. Eu não posso dizer que eu sou Mica, que eu sou de Deus, e eu mesmo estou construindo meus ídolos, os meus deuses, e eu mesmo estou construindo meus ídolos, os meus deuses,
e os meus sacerdotes. Ou pego e de qualquer um vai ser meu sacerdote. Ah, não, você chegou agora? Ah, não, então a partir de agora você é meu sacerdote. Meu Deus, que isso? Que isso? Eu não posso ser como a mãe de Mica, que além de não corrigir, ainda dá os objetos para que o filho construa o ídolo. Ah, eu vou dar para o meu filho para que ele construa um ídolo. E a própria mãe forneceu os recursos, os objetos, para que o filho fizesse seu ídolo. Eu não posso ser o levita que só estava em busca de um lugar para ficar. Só um lugar. E o que me importa é quanto me paga. Porque a hora que aparece outro que paga um pouco melhor, já estou indo. Que é o que ele fez. Você viu? Você vai ser sacerdote de uma família só, rapaz? Vamos embora conosco. E já pegou tudo e já levou embora. Tinha caráter nenhum. Caráter nenhum. Nem temor. Eu não posso ser como a tribo de Dan, que vai lá e invade, e aquilo que não funcionou nem para aqueles que ele estava saqueando, ele vai lá e pega todos os ídolos, pega tudo, pega o sacerdote, pega os objetos consagrados e leva tudo para sua casa também. Não deu certo nem para o outro, ele leva para ele. Que é outra coisa que a gente deve observar. Deu certo para ele? Não, não deu. O que eu quero se não deu certo nem para ele? Não funcionou nem para ele. Eu quero para mim isso? Não. E eu não posso ser como Laís, a cidade de Laís, depois tão abençoado, tão displicente, tão distraído, tão distraído espiritualmente, desfocados. Precisava estar atento, vigilantes. Porque quando você está tão abençoado, aí que a tua atenção tem que ser dobrada. Porque aí você tem o que perder. Você tem o que o diabo roubar. É verdade ou não é? Às vezes existe uma confusão nisso. Às vezes as pessoas olham e dizem assim: estou tão bem, estou tão próspero, estou tão abençoado, minha família está tão bem, nós estamos, nossa, está tudo maravilhoso. Opa, atenção dobrada. Vigilância dobrada. Porque o inimigo foi lá, observou, você viu como é que eles disseram? Vai lá, tem um povo lá, um povo distraído, um povo tipo, essa terra é boa, é próspera, são prósperos demais, e eles estão totalmente desatentos. Vai lá, tem tudo de bom lá, vai lá e saqueia. Por isso que nós temos que estar atentos. Quanto mais abençoados, mais vigilantes. Quanto mais abençoados, mais atentos, mais vigilantes, mais em oração, mais combatendo, mais em espírito, atento a tudo, porque agora eu tenho o que o inimigo quer, eu estou abençoado, ele quer aquilo que eu tenho, é a mesma coisa. Essa é uma visão ampla. Você consegue entender, gente, o que o Espírito Santo fala conosco hoje? Sim ou não? Uma visão ampla. Uma visão ampla. E é aí que você tem que estar atento. Buscar a direção de Deus, o Espírito Santo de Deus, que não te deixe enganado, que não te deixe cego, que te ajude a enxergar o que você precisa enxergar, que te ajude a ver o que você precisa ver, que não me deixe enganado, Espírito Santo. Não me deixe enganado. Sabe uma das orações que não pode sair da nossa boca?
não me deixe ter paz com aquilo que eu não devo ter paz. Senhor, não me deixe ter paz com aquilo que eu não posso ter paz. Entende? Porque às vezes as pessoas estão fazendo coisas tão absurdas e estão totalmente em paz. Em paz, modo de falar, porque não é possível, né? Até porque o Espírito Santo se comunica à consciência de cada um. Nós sabemos quando nós estamos fazendo escolhas erradas, porque o Espírito Santo se comunica conosco. Só que se nós não paramos e damos ouvidos à voz do Espírito, vai chegar um momento que ele não fala mais. E aí ele te entrega aos teus próprios sentimentos e vontades. E quando ele nos entrega aos nossos próprios sentimentos e vontades, aí só Deus, meu Deus. Fala com o Espírito Santo, fala com Deus. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.